Por gentileza, assumam suas posições. Precisamos começar nossa reunião. Senhoras e senhores, gostaria de pedir a atenção de todos, silêncio. Pedimos a colaboração de todos para que nós possamos começar. Nós vamos fazer a abertura e eu gostaria de passar algumas orientações aos senhores para que nós possamos conduzir esta reunião na mais perfeita tranquilidade. E por haver coro e sob a proteção de Deus, damos por aberta nossa sessão ordinária nesta terça-feira, dia 20 de março de 2018, às 10h08. Eu gostaria de pedir ao vereador Paulo César, já está presente? O vereador Paulo César vai trazer uma informação para os senhores, mas enquanto ele se apresenta na bancada, o vereador Alessio também teria uma participação, um pedido de ajuda aos senhores para que nós possamos conduzir com tranquilidade a nossa reunião. Vereador Alessio, por gentileza, se pronuncie. Bom dia a todos. Em conversa recente com o líder da oposição, o vereador Paulo César, presidente da Câmara Zoene, e o capitão Marcelino, nós entramos no consenso e eu, enquanto líder do governo, eu venho pedir aos correligionários do Executivo Municipal que possam fazer suas manifestações, mas desde que seja em silêncio. Entendeu? Nós não queremos aqui que vire um tumulto, uma baderna. Vocês têm todo o direito de acompanhar, de apreciar, mas eu, enquanto líder de governo, peço aos correligionários do gestor que mantenham-se em silêncio, que façam suas manifestações, desde com cartaz, de alguma forma, para que nós não possamos atrapalhar o andamento aqui da nossa sessão. Meu muito obrigado a todos. O vereador Paulo César, por gentileza, também faça o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Agradecemos aqui a presença de cada um de vocês, em nome do nosso presidente Zoene. Mas gostaríamos que vocês, conforme o excelentíssimo vereador Alessio falou, que se contivesse para que a gente não pudesse, em determinado momento... Nós vamos, vereadora Cláudia, nós já vamos tomar providências. Senhores, nós acabamos de conversar sobre isso. Vereador Paulo César, continue seu pronunciamento. Por gentileza, para que os trabalhos da Câmara, eu gostaria de pedir a vossa senhoria um minuto de silêncio, só para que a gente pudesse fazer esse comentário rápido, para que a gente possa dar o andamento aos trabalhos da Câmara. Então, o que acontece? Se vocês ficarem se manifestando, automaticamente a Câmara não irá realizar a sessão hoje. Seria interessante que vocês ouvissem, acompanhassem de perto o que vai acontecer aqui hoje, e a partir do momento que for concluído a decisão dessa sessão,
que a gente possa tirar os proveitos, que se é benéfico ou ruim para a nossa cidade. Mas nós pedimos a compreensão de cada um de vocês, em nome da oposição, pedimos... Calma, calma. Senhores, atenção. Atenção, senhores. Deixa eu dar um aviso para os senhores. Eu preciso me manifestar. Se não houver colaboração, eu preciso informar os senhores. Ouçam, por favor, o vereador Paulo César. Na sequência, eu preciso passar uma informação muito importante para os senhores. Vereador Paulo César, por gentileza, continue. Para concluir, nós gostaríamos da compreensão de cada um de vocês que estão aqui, pela manifestação que estão fazendo, mas que seja pacífica, seja tranquila, porque se for manifestada através de gritos, vaias, com certeza a sessão não será realizada. Então, pedimos a compreensão de cada um dos presentes. Muito obrigado. Senhores, vejam só. A princípio, eu pediria que ninguém ficasse atrás dos vereadores, apenas os policiais. Nenhum cidadão pode ficar à frente desta corrente. Peço gentilmente que todos se coloquem atrás. Os da imprensa, tomem essas primeiras partes aí na frente. Apenas o cinegrafista da Câmara permanecerá nesse aberto. Deem tranquilidade para que os vereadores possam trabalhar. Eu pediria gentilmente à Polícia Militar que nos ajudasse colocando essas pessoas da corrente para lá para que não houvesse tumulto. Eu preciso passar uma informação importante para os senhores. Eu tenho ordem expressa da Justiça para que essa matéria seja apreciada hoje, sob pena de pagarmos R$5.000 de multa diária pelo não cumprimento desta matéria. No entanto, no nosso regimento também prevê que não haverá manifestações públicas, sob pena de nós suspendermos a sessão ou encerrarmos. Diga aos senhores que não há possibilidade de encerrarmos. No entanto, o regimento e a lei orgânica me permite o esvaziamento da Câmara. Então, eu digo muito claro aos senhores, se houver qualquer manifestação dentro do plenário, eu, infelizmente, terei que tomar providências de esvaziar a Câmara para que a sessão possa continuar. Então, já foi pedido pelo vereador Paulo César, como líder de oposição. Senhores, na próxima manifestação, eu esvaziaria a Câmara antes de nós começarmos qualquer coisa. Não me tenham por arrogante, mas eu preciso cumprir a lei. Estou resguardado pela lei. E se houver qualquer manifestação, a sessão, o plenário será esvaziado. Dado a informação, peço à senhora secretária que, por gentileza, proceda à leitura do nosso momento bíblico. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Lido o momento bíblico, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária. Pediria que o senhor também procedesse com a leitura da nossa ata da sessão anterior. Terceira sessão ordinária do ano de 2018. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Dom Eliseu, realizada em 13 de março de 2018. Reuniu-se ordinariamente às 10h12, sobre a presidência do excelentíssimo senhor vereador e presidente Zoene Borges Lima, do primeiro secretário vereador Daniel Ferreira de Andrade, do segundo secretário Edilson Oliveira Souza, estando ainda presentes os vereadores Adálio Vitorino Silva Júnior, Alessio Santos Carvalho, Antônio Oliveira Souza, Cláudia Magevesque de Souza, Eldo José Ribeiro, Divanildo Alves de Barros, Marco Aurélio Santiago, Marco Dione Castro Oliveira, Maria de Souza Amorim, Paulo César Souza Oliveira, Rafael Pimentel Oliveira e Robson Macedo de Oliveira. O senhor presidente abriu a sessão regimentalmente e pediu a atenção de todos para que fosse feita a leitura do momento bíblico. Em seguida, solicitou à secretária legislativa que fosse lida a ata da sessão anterior. A mesma foi lida e o vereador Adálio pediu que fosse explicado o motivo pela qual o mesmo falou que não teria estudado a denúncia. Após tal solicitação, a ata foi votada e aprovada por unanimidade. Foi solicitada à secretária a leitura do expediente do dia.
Antes que a mesma começasse a fazer a leitura, o vereador Givanildo Alves de Barros pediu que fosse colocado na pauta um ofício que foi protocolado na secretaria. O presidente esclareceu que a pauta já estava formada e que não seria anexado mais nenhum documento. O vereador Paulo César Souza Oliveira pediu que fosse lido o ofício, pois o mesmo era um ofício a título de informação e não iria atrapalhar em nada o andamento da sessão. Novamente, o presidente informou que a pauta foi feita e a mesma será seguida, e que na próxima sessão o ofício seria lido. O vereador Adálio pediu que o presidente respeitasse o regimento interno e a lei orgânica do município. Informou que o requerimento foi feito verbal e pediu que fosse votado para ser lido ou não o ofício apresentado. O presidente, usando de suas atribuições, afirmou zelar pelo regimento interno da Casa de Leis e pela lei orgânica do município, e que é competência da presidência o que é colocado em pauta e naquele momento não estava dentro do prazo estipulado a leitura de tal. Ressaltou que em reunião interna com os vereadores ficou acordado que seria lida qualquer documento apresentado até a sexta-feira e que os vereadores assinaram concordando. Portanto, esclareceu que o ofício não seria lido naquele dia e sim na próxima sessão ordinária. Dando continuidade ao grande expediente, foi lida a indicação de número 036 de 2018, indicação de número 037 de 2018, indicação de número 056 de 2018, indicação de número 057 de 2018, e foi lido o ofício de número 01 de 2018 do gabinete do senador Jader Barbalho em 6 de março de 2018. Ao término da leitura do grande expediente, o vereador Paulo César informou que entrou na secretaria uma denúncia contra a administração pública e que o mesmo observou que tal denúncia não foi lida no grande expediente. Sendo assim, a presidência da Casa estaria descumprindo o decreto 201, artigo 5º, que determina que uma denúncia entrando na Casa e a presidência tomando posse da mesma deve ser lida na próxima sessão ordinária. Esclareceu que tal denúncia foi protocolada na secretaria no dia 9 de março de 2018 e que teria que ser lida naquele dia, caso contrário, o mesmo estaria deixando de cumprir com suas obrigações como presidente. O presidente informou a todos que havia chegado de viagem naquele mesmo dia e que ainda não tinha chegado em suas mãos essa denúncia. E não tendo conhecimento de tal denúncia, a mesma não seria colocada na pauta. Esclareceu que na próxima terça-feira seria lida a denúncia a qual o vereador Paulo César se referia. O vereador Paulo César, mais uma vez, insistiu, declarando que, na ausência do presidente, o primeiro secretário assume a presidência por uma questão de ordem e hierarquia. Mais uma vez, o presidente esclareceu que para ser lida uma denúncia na sessão ordinária, o mesmo tem que ter recebido a denúncia, e que isso não aconteceu, sendo assim inviável a leitura de tal denúncia naquele dia, mas que na próxima terça-feira, com a denúncia em suas mãos, seria lido. Por nada constar na ordem do dia, a palavra foi franqueada aos vereadores. O vereador Givanildo Alves de Barros cumprimentou a todos e leu o ofício questionado mais cedo. Frisou que o presidente não deixou sua secretária fazer a leitura. Em seguida, fez a leitura do ofício 001 do bloco partidário de 9 de março de 2018. Expôs que é vergonhoso os vereadores entrarem em discussão por conta de um ofício e que o mesmo já não estava entendendo qual era o seu papel naquela Casa de Leis. Afirmou que o presidente da Casa não poderia estar tomando decisões por todos os vereadores. Relembrou que no dia 1º de janeiro de 2017, os vereadores fizeram um juramento de que honraria a bandeira do Brasil, do Pará e do município de Dom Eliseu. Declarou que a presidência estaria colocando um fardo nas suas costas e que não cabia a ele carregar. Afirmou que o presidente estaria omitindo os erros do governo. Declarou que isso não pode ser aceito e que o mesmo honraria os votos que lhe foram concedidos. Havendo muita manifestação do público presente, o presidente pediu que fosse contida as emoções. O presidente esclareceu que a secretária não é dele, e sim secretária da Casa de Leis do município. O vereador Paulo César Souza Oliveira cumprimentou a todos e falou sobre a denúncia que entrou na secretaria onde não fora lida aquele dia. Declarou que o presidente, naquele momento, pecou por não fazer a leitura.
Pediu que fosse lido na próxima sessão com a maior transparência possível, como havia sido feito anteriormente. Finalizou parabenizando o público presente e desejando a todos um bom dia. O vereador Daniel Ferreira de Andrade cumprimentou a todos e falou da indicação feita por ele, que pede a pavimentação de 3 bairros, Redenção, Bartolomeu e Alvorada. Complementou informando que no bairro Redenção funciona a escola de ensino fundamental, que leva o nome do ex-secretário de Educação, Francisco das Chagas. No mesmo bairro encontra-se uma creche que leva o nome da professora Neide de Brito, onde veio a óbito através de um acidente automobilístico em exercício da função. Pediu que fosse olhado com atenção para tais bairros. Falou também sobre a indicação que solicita do Executivo o empissarramento do bairro Planaltinho, bairro esse que existe há 2 anos e que as pessoas que ali residem estão sofrendo com o inverno, devido à falta de empissarramento durante o período chuvoso, deixando assim quase impossibilitado o trajeto desses moradores que precisam ir e vir. Finalizou agradecendo a todos pela oportunidade. A vereadora Maria de Souza Amorim cumprimentou a todos e parabenizou o senador Jader Barbalho pela emenda destinada à área da saúde. Declarou que, como vereadora, tem procurado fazer seu trabalho. Pediu ao público presente que se contenham quanto às manifestações, pois a casa tem um regimento interno onde fala que dentro da Casa de Lei não pode haver manifestações. Público ovacionando. Fez uma observação de que as pessoas que ali votaram no prefeito, que hoje estavam administrando a cidade. Que hoje está administrando a cidade. Pediu ao povo de Dom Eliseu compreensão quanto a isso. Falou que os que não estão satisfeitos que procurem seus direitos, mas que não venham ovacionar os parlamentares. Pediu que fosse feita uma análise de consciência. Declarou que estava ali para fazer o seu papel de vereadora. Pediu que a mesma fosse respeitada, pois foi eleita pelo voto popular. Público ovacionando. Falou que naquela casa tem homens e mulheres de respeito. Frisou como que a população quer que Dom Eliseu mude com esse tipo de comportamento. Público ovacionando. Finalizou agradecendo pela oportunidade e desejando a todos um bom dia. Devido à alteração do público presente, não tendo condições de continuar a sessão, o presidente deu por encerrada a 3ª sessão ordinária do ano de 2018, do dia 13 de março de 2018, às 11h13. E eu, Damaris Carvalho Ribeiro da Silva Balarote, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que será assinada por mim e por todos os vereadores presentes para que surta os efeitos legais. Sala das sessões da Câmara Municipal de Dom Eliseu, em 13 de março de 2018. Lida a ata, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária. Está por ordem de observações na ata agora lida. Parece não haver. A emenda, isso. A emenda da ata anterior mencionada. Está pronta? Tá. Houve equívoco, então que seja registrado que a emenda deva ser feita impreterivelmente na próxima reunião. Pois não, vereador. Então o senhor vai aguardar que ela vai concluir a ata até o final e na próxima sessão nós daremos Só questão de ordem. a leitura. Eu não concordo, porque teve uma semana, senhor presidente, para fazer a correção dessa ata. A nobre secretária, inclusive, eu falei com ela há 2 dias atrás. Ela disse que estava preparando a ata. E o senhor sabe o meu posicionamento com relação a essas correções. Eu entendo que essas correções elas têm que ser feitas e colocadas na ata outrora discutida. Aí já joga para uma próxima sessão, uma semana depois. Aí chega na hora, não está pronta, eu só tenho a lamentar, senhor presidente. Ok, a ata então será apreciada na próxima sessão com a devida emenda questionada pelo vereador Adálio. Senhora secretária, por gentileza, proceda com a leitura do nosso grande expediente. Ofício 001 de 2018, bloco. Dom Eliseu, 9 de março de 2018. Ao senhor Zoene Borges Lima, presidente da Câmara Municipal de Dom Eliseu. Senhor presidente, os vereadores que este subscreve vêm informar esta Casa de Lei que, em reunião entre seus partidos, decidiram marchar junto, como um bloco partidário, previsto na Constituição Federal e lei infraconstitucionais. Portanto, as representações dos partidos PSDB 45, PSD 55, PRB 10 do Legislativo Municipal
Vereadores Rafael Pimentel de Oliveira, do PSDB, 45, Divanildo Alves de Barros, do PSD, 55, Robson Macedo de Oliveira, do PRB, 10. Passam doravante a compor bloco partidário denominado por uma Dom Eliseu Melhor. Assim, apresentam este expediente para que cumpram os fins de direito. Dom Eliseu, 9 de março de 2018. Rafael Pimentel Oliveira, vereador do PSDB, Divanildo Alves de Barros, vereador do PSD, Robson Macedo de Oliveira, vereador do PRB. Ao excelentíssimo senhor Zoene Borges Lima, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Dom Eliseu. Nota de repúdio. As realizações do governo a favor do povo em apenas um ano de mandato são visíveis e causam muito incômodo à oposição desqualificada de Dom Eliseu. Tentam, através de denúncias vazias, desqualificar o governo legitimamente eleito e contam para isso a exemplo do golpe político, implementando a nível presidencial. Utiliza-se de idênticos instrumentos para a tentativa de tomar o poder deste município. Temos uma mídia manipuladora e corrupta e um vice-prefeito que, igual ao Temer, é um vampiro sedento de poder. Não nos calaremos diante dessa tentativa de golpe, pois somos a favor da democracia. Deixem o prefeito trabalhar, vamos construir junto uma cidade melhor para todos. Não há o golpe, fora golpistas. Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Colônia Progresso. Givagulene Terto dos Santos Lobão. Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Colônia União, Antônio Marcos Ferreira, França. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Dom Eliseu, excelentíssimo senhor Zoene Borges de Lima. Moção de repúdio. Vivemos em um país onde a democracia está em xeque. Democracia sólida exige responsabilidades por parte dos agentes políticos, econômicos e midiáticos. Não podemos permitir que um mandato concedido pelo povo seja inviabilizado por uma oposição oportunista e irresponsável, gerando instabilidade a todo momento com denúncias infundadas e ataques jurídicos. O que tentam legitimar em Dom Eliseu nada mais é do que uma tentativa de golpe para tomada de poder, porque vislumbra no vice-prefeito a oportunidade perfeita para isso, visto sua ganância compartilhada com os que já sabemos, pois foi amplamente divulgado nas redes sociais. Não querem trabalhar em favor do povo, aprofundando conquistas através de políticas públicas, mas repartir privilégios, ou, como ele mesmo disseram em áudio, dividir o ouro entre seus partícipes. Entendemos que a sociedade civil organizada não pode se calar diante dos ataques à democracia em nosso município, pois nenhum governo democraticamente eleito pode ser impedido de trabalhar. Garantir a governabilidade é uma necessidade para que nenhum direito nos seja usurpado através dessa grande fraude jurídica e política que tentam implementar. Não se deixem enganar. Vejam quem está liderando esse processo, pois sem a legitimidade concedida pelo voto direto, nenhum governo é capaz de construir saídas democráticas para a necessidade da população. Muito pelo contrário, temos vivenciado, a nível de governo federal, o aprofundamento da desigualdade social, a perda de direitos conquistados pelos trabalhadores e uma profunda desestabilidade política e econômica. É nesse sentido que nos manifestamos contra a tentativa de golpe neste município pela garantia da democracia. Dom Eliseu, 16 de março de 2018. Cooperativa dos Agricultores Familiares e Agroindustriais de Dom Eliseu. Maria José da Cruz Silva. Misael Vieira da Silva. Associação de Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Bela Vista, Projeto Casulo. E Romeu Ferreira Guimarães. Eles mandaram a mesma documentação, só a assinatura que é diferente, só para esclarecer. Vereador Dálio, pode falar. Senhor presidente, com relação a essa moção aqui de repúdio do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores e Familiares do município de Dom Eliseu, do senhor Vitalino de Souza Aquino assina, eu queria assim que a nobre secretária de Vossa Excelência, que é o presidente dessa casa,
explicasse, porque essa nota de repúdio está com data de 19 de março de 2018, data de ontem. Portanto, ela foi protocolada nessa casa aqui dia 16 de março de 2018, assinado pela secretária, minha nova secretária, doutora Damaris. Eu queria saber como ela conseguiu fazer essa mágica aqui de colocar. Então, eu queria pedir que fosse retirada da pauta essa nota de repúdio do sindicato, não fosse lida. E eu queria uma explicação, senhor presidente, porque o documento da data do dia 19 de março, e aí a Câmara recebe aqui com a data de dia 16. Não dá para entender isso. Foi um erro de digitação. Oi? Foi um erro de digitação de quem trouxe. Digitação? De digitação. Volto a anunciar aos senhores, não será permitido manifestações. Estou sendo muito claro, não me forcem. Senhores, não serei tolerante desta vez. Não é permitido manifestações ou eu terei que esvaziar a Câmara. Fique claro para os senhores, não será tolerado mais nenhuma manifestação. Senhor presidente. Espero que tenha sido claro. Meu pedido é só que seja tirada da pauta. Já foi lido essa... Só Por que não seja lido. Atenda o pedido do vereador e retire essa... Porque há esse equívoco, então é melhor que seja retirado. Continue, secretária. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Dom Eliseu. Júlio do Nascimento Tavares, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da cédula de identidade número 3.455.787 SSP Pará. Inscrito no CPF MF sobre o número 653.394.602.15 e portador do título eleitoral de número 036398471309, zona 084, seção 0056, residente e domicílio na rua Braz de Aguiar, número 422, Centro, município de Dom Eliseu, Estado do Pará. CEP 68633-970. Antônio Edino Cardoso de Almeida, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da cédula de identidade número 9.290.618, SDS-PE, inscrito no CPF sobre o número 862.669.002-97, e portador do título eleitoral de número 042808541350, zona 084 e seção 0060. Residente e domicílio na rua São José, número 48, bairro Vitória, município de Dom Eliseu, Estado do Pará. CEP 68.633-970. José Iris Moraes, brasileiro, casado, aposentado, portador da cédula de identidade número 123.124, SSP, Piauí, inscrito no CPF número 093.217.642.91 e portador do título eleitoral de número 01.62.23.24.13.17, zona 084, seção 0051. Residente e domicílio na rua Jarbas Passarinho, no número 492, Esplanada, município de Dom Eliseu, Estado do Pará, CEP 68633-970. E Joaquim Carlos Soares Pereira, brasileiro, casado, agricultor, portador de cédula de identidade de número 2458993, SSP Pará, inscrito no CPF número 176.481.492-49, portador do título eleitoral de número 0161871309, zona 084 e seção 0033. Residente a domicílio na rua Mato Grosso, número 681, bairro Flor do Ipê, município de Dom Eliseu, Estado do Pará, CEP 68.633.970. Ancorados no artigo 4º, inciso 5º e inciso do decreto de lei número 201/67 e artigo 22, inciso 5º, artigo 71, parágrafo único da Lei Orgânica do município de Dom Eliseu, vem à presença de Vossa Excelência apresentar denúncia contra a infração política administrativa.
Em face do prefeito municipal Dom Eliseu, senhor Aieso Gastão Siviero, podendo o mesmo ser citado junto ao passo municipal, como pedido expresso de afastamento do cargo, fundamentando o inciso único do artigo 20 da Lei 8.429, de 92. Para tanto, expõe, aduz e ao fim requer o que segue. 1. Breve escoço fático. Com efeito, o Portal da Transparência do município de Dom Eliseu apresentou várias notas de empenhos emitidas pelo município de Dom Eliseu durante todo o ano de 2017. Em favor da empresa TE Tecnologia e Engenharia, Eireli ME, localizada na capital do estado do Tocantins. Ao averiguar do que se tratava, constatou-se que as notas de empenho eram oriundas do processo licitatório na modalidade pregão presencial de número 9 de 2017, 3008141, cujo objeto de licitação era a contratação de empresas especializadas para serviço reprográfico, compreendendo locação de impressoras multifuncionais, software para gerenciamento, monitoramento e controle de processos envolvidos, bem como a manutenção dos equipamentos e reparo dos mesmos. Em breve é o resumo dos fatos. 2. Julgamento de denúncia por infração política administrativa competente privativa da Câmara de Vereadores. Imperativo dos artigos 22, inciso 15 e artigo 71, parágrafo único da Lei Orgânica do município de Dom Eliseu. Antes de tudo, é digno de registro de que para a apresentação de denúncia por infração político-administrativa supostamente cometida pelo prefeito municipal junto à Câmara de Vereadores poderá ser feita por qualquer eleitor, tão somente com a exposição dos fatos e a indicação das provas do inciso 1 do artigo 5º do Decreto de Lei nº 201 de 67. Não obstante, compete exclusivamente a esta Colê Casa de Leis o julgamento das condutas tipificadas como infrações político-administrativas, a teor dos comandos do artigo 22, inciso 15, e artigo 71, parágrafo único da Lex Marte do município de Dom Eliseu. Vejamos as transcrições dos dispositivos retromencionados. Artigo 22, compete privativamente à Câmara. A propósito, para que não paire dúvidas acerca da competência desta Colê Casa de Leis para julgamento. Artigo 22, compete privativamente à Câmara. 1. Omisses. 2. Omisses. 3. Omisses. 4. Omisses. 15º, julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores dos casos previstos em lei. Artigo 71, são infrações político-administrativas do prefeito, sujeitas aos julgamentos pela Câmara dos Vereadores, sancionadas com a cassação do mandato. Parágrafo único. A cassação do mandato será julgada pela Câmara de acordo com o estabelecido em lei. Grifos propositais. A propósito, para que não paire dúvidas acerca da competência desta Colê Casa de Leis para julgamento do prefeito municipal, diga-se competência privativa. O plenário do Excelso Pretório Nacional, no julgamento da ADI 687, exarou o seguinte acordão, do qual extraiu o seguinte trecho. Competência para o processo de julgamento de prefeito municipal, infrações político-administrativas e ilícitos penais. Compete exclusivamente à Câmara de Vereadores processar e julgar o prefeito municipal das infrações político-administrativas, assim definidas em legislações emanadas da União Federal, podendo impor ao chefe do Executivo local, observada a garantia constitucional do processo offline, a sanção de cassação de seu mandato eletivo. Precedentes grifei, destaquei e sublinhei. Como se denota, não se trata de uma prerrogativa, mas sim de um imperativo de norma legal, imposto a esta Casa de Lei, ou melhor dizendo, de sua competência privativa,
Eis que somente esta Casa de Lei detém competência para julgar Sua Excelência, o prefeito municipal, por denúncia de infrações político-administrativas, pela exeges dos artigos 22 e inciso 5º do artigo 71, parágrafo único da Lei Orgânica do município de Dom Eliseu. Posto isso, passado a expor os fatos e a indicar as provas que suportam esta denúncia. Acompanhe. Depois de ser apurada, averiguada das informações relatadas acima, houve acompanhamento das publicações do município de Dom Eliseu no Portal da Transparência, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, e no Portal do Jurisdicionado, mantido pelo TCM Pará. Contudo, salvo engano, o município de Dom Eliseu, até a data do protocolo desta denúncia, nunca publicou dados referentes ao pregão presencial de número 9, 2017, 3008141. Entretanto, foram colhidos alguns dados e provas que levaram equivocadamente esta colheita Casa de Lei de forma translúcida a reconhecer que houve ainda está havendo cometimento de infração político-administrativa praticada na execução do contrato firmado, a partir do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial de número 9, 2017, 3008141. Se não sejamos. Consta nas notas fiscais de números 0000043 e 0000045, emitidas pela empresa TE Tecnologia e Engenharia Eireli ME, que os pagamentos foram feitos em decorrência dos seguintes serviços prestados. Aí aqui está exposto a nota fiscal. Como se vê, um dos itens licitados se trata de locação de impressora multifuncional laser preto e branco, de marca Ricon, série SP3777 SFN-WX, fotos em anexo. E o outro item refere-se à cópia colorida, impressões. Não tem como fazer uma leitura da nota. Vai dizer o item e só se mostra a nota. Leia os itens que constam na nota, secretário, por gentileza. Porque está constando os valores. Não tem como mostrar, só se mostrar uma foto de uma nota fiscal. Eu acho que o conteúdo da nota, eu me entendo que seja suficiente. Mas dê os itens que constem na nota para satisfazer o vereador Adálio. Mas é... Não quero manifestações ou serei obrigado a esvaziar. Se o senhor continuar se manifestando, eu vou ter que tirá-lo, pelo menos pessoalmente. O senhor não tem direito de manifestação, eu estou vendo que por enquanto é só o senhor, eu seria obrigado a retirá-lo. Então mantenha-se calmo, calado, para que eu não tome providências desagradáveis e que eu não queira tomar, por gentileza. Senhora secretária, continue. Locações de multifuncionais monocromáticas a R$ 360 cada. Valor R$ 9.436,30. Locações de multifuncionais monocromáticas a R$ 360 cada. Locação de multifuncionais coloridas a R$ 2.500 cada para atender CRAS da ligação e Itinga. Valor total da nota R$ 3.220. Como se vê, um dos itens licitados se trata da locação de impressora multifuncional laser preto e branco de marca Ricon, série SP3777 SFN-WX, fotos em anexo. E o outro item refere-se à cópia colorida, impressões. Sendo assim, chegamos à seguinte conclusão lógica, que o município de Dom Eliseu, através de Sua Excelência, prefeito municipal, está efetuando pagamentos por cada locação mensal de impressora multifuncional laser colorido da marca Ricon,
série SP 3777 SFN-WX, o valor de R$ 2.500, bem como está pagando 90 centavos por excedente de cada cópia colorida. Eis que, como se vê no corpo da nota fiscal de número 000043, a Prefeitura pagou por 2.107 excedentes de cópias coloridas, o valor de R$ 1.896. Do equipamento diverso ao objeto da licitação. Outro fato que merece destaque e deve ser investigado é que as notas fiscais não constam que a locação se refere à multifuncional colorida, mas às impressoras que estão locadas para a Prefeitura. Marca Ricom, série SP 3777 SFN-WX. Não possuem funções para impressoras coloridas, já que a série delas é exclusivamente para funções de cópia nas cores preta e branca. Todavia, se pode perceber também através de sites na internet que as impressoras locadas pela Prefeitura, marca Ricom, série SP 3777 SFN-WX, pode ser adquirida no mercado comum pelo valor de R$ 1.300. E, sem dúvida, esse preço seria ainda menor, caso as máquinas fossem adquiridas através de um processo de licitação séria e justo. Portanto, percebe-se que o senhor prefeito municipal está lesando o patrimônio público ao efetuar pagamento de locação de máquinas de cópia que custam mensalmente quase o dobro do preço de compra de seu equipamento. A negligência para a defesa dos bens e rendas públicas é tamanha, neste caso, que se está denunciando, pois somente no período compreendido entre 26 de outubro e 13 de dezembro de 2017, a Prefeitura de Dom Eliseu efetuou pagamento para a empresa TE, Tecnologia e Engenharia, Eireles ME, no valor absurdo de R$ 194.148,30. Cópia dos empenhos em anexo. Desta forma, nota-se que o município de Dom Eliseu está desembolsando aproximadamente R$ 100 mil mês para a TE, Tecnologia e Engenharia, Eireles ME, tendo em vista que as impressoras multifuncionais ainda estão funcionando nos prédios públicos municipais e, obviamente, que a empresa aguarda receber pela locação realizada. O artigo 4º, inciso 7º, 8º do Decreto-Lei Federal de número 201, de 67, assim normatiza. Artigo 4º. São infratores político-administrativos do prefeito sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7º. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se da sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, renda, direitos ou interesses do município sujeitos à administração da Prefeitura. Idem. A Lei Orgânica do Município de Dom Eliseu, em seu artigo 71, em seus incisos 7 e 8, assim determina. Artigo 71. São infrações político-administrativas do prefeito sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores, sancionadas com a cassação de mandato. 7º. Praticar outra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se da sua prática. 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura. As provas que compõem a presente denúncia fortemente dão conta do cometimento de infração político-administrativa, eis que o prefeito municipal está a praticar atos contra a expressa disposição de lei federal, em especial a Lei de Licitações, ao alocar equipamento por valor bem superior ao valor de aquisição do mesmo bem. Entretanto, para que não se cometam injustiças, deve essa Casa de Lei, por obrigação formal e constitucional, eis que é responsável pelo controle externo das contas e dos atos praticados pelo prefeito municipal, proceder à investigação para que possa, com certeza jurídica, concluir que o prefeito municipal cometeu infrações político-administrativas e, portanto, deve ser cassado por esta prática
capitulada no inciso 7 do artigo 4º do Decreto 201 de 67. Como demonstra acima, a denúncia retrata que o ACAID paga mensalmente valor exorbitante para uma empresa por lotação de equipamento. Com esta prática, o mesmo deixa de zelar pelo bem público, bem como pelas rendas públicas. Portanto, se enquadra também no inciso 8 do artigo 4º do Decreto de Lei 201 de 67, pois que se omite e atua de forma negligente na defesa dos bens, rendas e direitos ou interesses do município de Dom Eliseu. Cabendo por esta prática omissiva e negligente ser cassado pelo plenário da Câmara Municipal pelo cometimento de infração político-administrativa. O inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67 assim expressa: proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Fica evidente, senhores vereadores, que o denunciado, ao cometer infrações político-administrativas, por praticar atos administrativos contra a expressa disposição de lei, por ser omisso e negligente da defesa dos bens e rendas do município de Dom Eliseu, também está procedendo de modo incompatível com a dignidade do cargo de prefeito, pois que a população o elegeu para defender o interesse de todos e não para prejudicar o interesse público que está com seu destino entregue nas mãos dos gestores públicos. Desta forma, deve o denunciado, pois de ocorrer o devido processamento da presente denúncia, ser cassado por agressão ao inciso 10 do artigo 4º do Decreto de Lei 201 de 67. 3. Do afastamento liminar dos cargos que ocupam representado na administração pública para não prejudicar as investigações. Inicialmente, é de suma importância nos atentarmos ao que dispõe o artigo 1º e 2º da Lei 8.429 de 92. Vejamos, artigo 1º. Os atos da improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Artigo 2º. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exercer, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. Conforme expresso e claro dispositivo de lei, confirma-se o conceito de que agente público é todo aquele que presta qualquer tipo de serviço ao Estado, ou sentido mais amplo possível dessa apreensão, significando qualquer atividade pública. Portanto, a pessoa que exerce a atividade política não está fora desse conceito, conforme vimos a citação acima. No mesmo sentido, corroborando com o que for exposto, trazemos o que dispõe a doutrina, que mesmo havendo certas divergências no entendimento de cada autor, todas concordam com uma determinada coisa. Vejamos a classificação dos agentes públicos. Agente público se divide em 4 categorias: agente político, servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o poder público. Maria Silvia Zanella de Pietro, curso de Direito Administrativo 18, São Paulo, Atlas 2005, Brasil. Os agentes públicos, assim, segundo classificação, por nós elaborada a partir de critérios lógicos científicos, serão divididos em 3 grandes grupos, a saber: agentes políticos, B, agentes profissionais e C, particulares colaboradores. Referência: Miranda Henrique, Savonite, curso de Direito Administrativo, Brasília, Senado Federal, 2005, página 138.
Por último, o entendimento do ilustre jurista e professor Marcelo Alexandrino com o entendimento majoritário. Os agentes públicos são divididos em 5 grandes grupos: agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados e agentes credenciados. Nesta toada, podemos ver que a legislação e doutrina se harmonizam com o presente entendimento, sendo certo afirmar que de outra maneira não poderia ser, já que agentes políticos estão prestando um serviço ao poder público, devendo se enquadrar e se submeter à referida lei. Caso contrário, estará ferindo o princípio da legalidade imposto pela Constituição. Tanto é verdade que agentes políticos são frequentemente julgados por ações de improbidade, atentando a todos os requisitos da Lei nº 8.429 de 92. A Lei 8.429 de 92, em seu parágrafo único do artigo 20, abaixo transcrito, assegura o afastamento investigado do cargo quando a medida se fizer necessária para garantir a instrução processual. Eis o texto em verbo. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito de julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente, poderá determinar o afastamento e agente público do exercício do cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Assim, havendo indício de que o agente público possa vir a dificultar, de algum modo, a coleta das provas no curso da investigação, o afastamento previsto se impõe imediatamente, inexistindo poder discricionário da autoridade judiciária ou administrativa, como leciona Fábio Medina Osório, em sua obra Improbidade Administrativa. De fato, nos termos do artigo 20, parágrafo único da Lei nº 8.429 de 92, é possível o afastamento do prefeito municipal, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Senhores parlamentares municipais, a exposição dos fatos evidenciam a conduta ilícita tendente a obstar a regular instruções processual, uma vez que existe perigo de destruição das provas, como, por exemplo, o processo licitatório citado acima. Por outro lado, o contexto evidencia potencial perigo de um ilícito continuar persistindo, constituindo-se em repugnante imoralidade, que indelevelmente acaba por impregnar a continuidade de atuação do agente que comete a infração político-administrativa. Ou seja, a permanência do gestor municipal no exercício do mandato representa por si só uma afronta à ordem pública e os interesses da coletividade, prometendo de forma ampla o interesse público dos cidadãos de Dom Eliseu, Pará. No caso em questão, a necessidade de afastamento do representado do cargo que ocupa atualmente de prefeito municipal se impõe pela real manutenção das máquinas de copiar nos prédios públicos, significando que o mesmo deseja manter o contrato com a locadora em prejuízo ao interesse da sociedade. Ora, na medida em que o agente público, que neste ato figura como representado, traído e dever de lealdade institucional e rigorosa obediência aos princípios que regem a administração pública e valores supremos do Estado, pratica infrações político-administrativas de natureza grave, acaba por lesar a própria ordem pública, gerando o natural sentimento de descrédito, abalando a confiança e o respeito de... Senhores, está tendo um ruído muito forte no plenário. Gostaria de pedi-los que expusessem seus cartazes, façam suas manifestações pacíficas, mas sem ruídos, para não atrapalhar a leitura da denúncia que ora está sendo lida. Abalando a confiança e o respeito que devem imperar em relação às instituições e seus agentes públicos, além de alimentar o sentimento de impunidade. Ademais, conforme atendimento do STJ, revela-se que esta Casa Legislativa deve manter afastado o representado pelo prazo de 180 dias, prazo este considerado razoável pelo STJ,
pacificado e diversas decisões, demonstrando como exemplo, na recente jurisprudência, a seguir, de qualquer atividade que se relacione com a administração pública, ante as inúmeras irregularidades, desmandos e riscos de apropriação de verbas públicas, em especial de recursos federais. Processo civil administrativo, improbidade administrativa, afastamento cautelar de prefeito, recursos especiais. Senhores, volto a alertá-los, continua muito ruído no plenário. Por gentileza, não me forcem a tomar decisão que eu não queira tomar. Por gentileza, mais um aviso, não quero ruído no plenário. Efeito suspensivo, impossibilidade. Ausência dos requisitos autorizadores. 1. O artigo 20, parágrafo único da Lei número 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, estabelece que a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a instrução processual. 2. Na hipótese, as importâncias ordinárias constatarão a concreta interferência na prova, qual seja a não prestação de informações e documentos aos órgãos de controle, Câmara de Vereadores e Tribunal de Contas Estadual e da União, o que representa risco efetivo à instrução processual. Demais disso, não desarrazoado ou desproporcional o afastamento do cargo pelo prazo de 180 dias, pois seria, no caso concreto, o tempo necessário para verificar a materialidade dos fatos de improbidade administrativa, medida cautelar improcedente. Portanto, deve esta Câmara Municipal afastar o senhor prefeito sem prejuízo de sua remuneração pelo prazo de 180 dias, ou durante o tempo que durar o processo de apuração, para que possa realizar as investigações necessárias acerca das ilicitudes cometidas, a fim de evitar qualquer possível interferência do gestor no colhimento de provas ou na investigação, já que investido no cargo de prefeito possui grande influência e poder para tal. Por derradeiro, por tudo narrado nesta peça, restou claro e evidente que o senhor prefeito municipal andou longe dos seus deveres impostos pelo caput do artigo 37 da Carta Pátria, cometendo infrações político-administrativas, infração esta que deve ser apurada de maneira indesviável pela via do presente processo, sendo afastado o representado do cargo de prefeito municipal, culminando com a cassação do denunciado, ao final do processo, cumprindo rigorosamente com o devido processo legal. Expositivos requer da forma da fundamentação fática e jurídica supra, que o presidente desta colhida Casa de Lei tramite a presente denúncia, na exege do artigo 5º, inciso 2º do Decreto de Lei 201 de 67. 2. Que o plenário desta Câmara Municipal aprove, determine e imponha o afastamento do representado pelo prazo legal ou até durar o curso do processo, para que o mesmo não interfira nas instruções processuais e na confirmação da verdade real dos fatos, podendo ser renovado pelo mesmo período, se for necessário. Isto com fundamento no parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429 de 92. 3. Após seja tramitada a presente denúncia na forma do artigo 5º e inciso do Decreto de Lei de número 201 de 67, para o fim condenar o prefeito municipal, senhor Aieso Gaston Siviero, com a cassação do mandato, combinando com a expedição do competente decreto legislativo de cassação do mandato ao senhor Aieso Gaston Siviero pelo cometimento de infração político-administrativa, eis que sangrou de morte o artigo 71, inciso 7º, 8º da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 4º, inciso 7º, 8º e 10 do Decreto-Lei de número 201 de 67. Pede
e espere deferimento. Dom Eliseu, 9 de março de 2018. Júlio do Nascimento Tavares, denunciante. Antônio Edino Cardoso de Almeida, denunciante. José Íris Moraes, denunciante. Joaquim Carlos Soares Pereira, denunciante. Mandato de intimação. Município de Dom Eliseu, documento 201.801.061.84795. Relatório. Júlio do Nascimento Tavares impetrou mandato de segurança com o pedido liminar contra ato abusivo e lesivo imputado ao ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dom Eliseu, Zoene Borges Lima, visando a observância do procedimento previsto no Decreto-Lei 201 de 67. Afirma um impetrante que apresentou denúncia de prática de infração político-administrativa em desfavor do prefeito municipal de Dom Eliseu e que o impetrado, descumprindo o procedimento determinado no Decreto-Lei 201 de 67, recusou autorizar a leitura da denúncia durante a sessão ordinária do dia 13 de março de 2018, que estava protocolada em 9 de março de 2018. Requer em liminar seja determinado a autoridade coatora que observe o procedimento legal e proceda à leitura da denúncia devidamente protocolada dentro das normas legais. Relatados passa a análise do pedido de liminar. Fundamentação. A autoridade coatora que detém legitimidade para figurar no polo previsto de ação mandamental e aquela que tenha pacificado o ato impugnado do teor da Lei 12.016 de 2009, sendo adequada à legitimidade à petição inicial instruída por documentos preenche os requisitos necessários ao exame. Se disso que a medida liminar possui natureza cautelatória fundada no poder discricionário do julgador e impedir provisoriamente a continuidade da produção dos efeitos do ato guerreado, desde que apresente a relevância dos fundamentos da impetração e a possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, fácil ao norma andamento do processo até a decisão de mérito, se procedente o período capaz de ameaçar a eficácia da medida, segundo inteligência do inciso 3º, artigo 7º da Lei 12.016 de 2009. No exame próprio dessa fase, interfere-se o ponto sensível da questão, se identifica na relevância do pedido, vez que trouxe início probatório suficiente de negativa da leitura de denúncia de prática de infração público-administrativa, em desfavor do prefeito municipal de Dom Eliseu, na sessão ordinária ocorrida em 13 de março de 2018, conforme certidão apresentada com a petição inicial, com o protocolo da peça de denúncia e comprovação de ser o impetrante eleitor do município. Tal ato é ilegal. O que pretende o impetrante é a leitura da denúncia na primeira sessão após o protocolo. O decreto de lei 201 de 67 não apresenta qualquer requisito de antecedência de apresentação ou prévio conhecimento do presidente do seu teor. Não há nenhum prejuízo prévio a ser feito isoladamente, pois a análise de admissibilidade para recebimento ou não é efetuado com a consulta à Câmara, conforme previsto no artigo 5º
inciso 2º do Decreto de Lei 201 de 67. Também está patente nos atos o último requisito da concessão e perigo da demora. Não haver plausível risco de ineficácia a concessão de liminar somente ao final, pois a demora pode prejudicar a investigação com parecimento ou alteração de provas caso haja o reconhecimento da denúncia. Logo reconhecida a ilegalidade, há que se conceder a medida liminar requerida, cabível na hipótese a aplicação de multa em caso de descumprimento para a garantia de eficácia de decisão judicial neste sentido. Invoco e precedente do STJ. Processual civil, mandato de segurança, imposição de multa diária à própria autoridade coatora. Possibilidade de aplicação subsidiária do artigo 461. 4º e 5º do CPC. Recursos especiais do Estado deprovido. É pacífica no STJ a possibilidade de aplicação em mandato de segurança da multa diária ou por tempo de atraso previsto no artigo 461 do CPC precedentes. Inerente óbice, por outro lado, a que as estreites possam também recair sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar cumprimentos à decisão judicial proferida no curso da ação mandamental. Tá meio legível isso aqui. Parte sui generis da ação de segurança. A autoridade impetrada que se revele refratária ao cumprimento dos comandos judiciais nela exarados, sujeita-se não apenas às reprimendas da Lei 12.016 de 2009, artigo 26, mas também aos mecanismos punitivos e coercitivos elencados no Código do Processo Civil. Hipótese do artigo 14 e 461. 4. Como refere a doutrina, a desobediência injustificada de uma ordem judicial é um ato pessoal e desrespeitoso do administrador público. Não está ele, em assim, se comportando ou agindo em nome do órgão estatal, mas sim em nome próprio. Vargas Jorge de Oliveira. As consequências da desobediência da ordem do juiz civil Curitiba, Juruá, 2001, página 225, por isso que se a pessoa jurídica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade pública, é lógico que a multa somente pode lograr o seu objetivo se for imposta diretamente ao agente capaz de dar atendimento à decisão jurisdicional. Luiz Guilherme, técnico processual e tutela dos direitos de São Paulo, RT 2004, página 662. Recurso especial a que se nega provimento. Dispositivo. Diante do exposto, fundamentada no artigo 7, inciso 3º da Lei de número 12.016 de 2009, concedida a medida liminar requerida, no sentido de determinar a autoridade coatora o cumprimento do disposto no artigo 5º, inciso 2º do Decreto de Lei 201 de 67, procedendo à leitura da denúncia apresentada pelo impetrante na primeira sessão ordinária, sob pena de multa pessoal no valor de R$5.000. Intime-se a autoridade aludida, visando ao cumprimento e notificando-a para prestar informações no prazo de 10 dias, bem como determino que se dê ciência do feito à pessoa jurídica do direito público interessada por meio dos seus representantes judiciais, nos termos dos incisos 1 e 2 do artigo 7º da lei acima citada. Ciência ao município de Dom Eliseu, nos termos do inciso 2º do artigo 7º da lei 12.016 de 2009. Após o discurso do prazo para informações, abra-se vista ao Ministério Público. Serve a presente decisão
como mandato. Dom Eliseu, 16 de março de 2018. Ana Luiz Ramos dos Santos, juíza de direito, respondendo. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Dom Eliseu, Pará. Distribuição por dependência, denúncia número 002 de 2018, crime de responsabilidade. Aeso Gaston Siviero, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF número 554 087 969 49 e RG número 3 759 736-8 SSP Paraná. Residente e domiciliado na rua Frederico Gomes Dias, número 213, bairro Flor do Ipê, Dom Eliseu, Pará, vem perante Vossa Excelência apresentar exceção de suspeição parlamentar. Em face de Givanildo Alves de Barros Buduia e Robson Macedo de Oliveira, ambos vereadores desta Câmara Municipal, tendo como domicílio necessário o endereço deste Poder Legislativo Municipal, o que faço com arrimo no artigo 5º, inciso 1º do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, bem como nos fundamentos de fato e de direito explanados conforme a seguir, dos fatos. No último dia 9 do corrente mês, esta Casa de Lei recebeu em protocolo denúncia por suposto crime de responsabilidade que os denunciantes Júlio Tavares Nascimento, Antônio Edino Cardoso de Almeida, José Iris Moraes e Joaquim Carlos Soares Pereira afirmam ter sido cometido por este peticionário no exercício do cargo do prefeito municipal desta edilidade em suma, afirmam que este peticionário teria praticado ato atentatório contra a moralidade pública através de contratação superfaturada nos autos do procedimento licitatório número 9.000/2017, 3008141, que culminou com a contratação da TE Tecnologia e Engenharia Eireli ME para prestação de serviços especializados em favor do município de Dom Eliseu, Pará. Por se tratar de procedimento legal previsto no artigo 5º do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, Vossa Excelência, na condição de presidente deste Parlamento Municipal, é obrigada a proceder consulta ao plenário da Câmara Municipal, ocasião na qual o soberano desta Câmara Municipal, através do voto dos excelentíssimos vereadores e vereadoras municipais, decidirão pelo recebimento ou não da referida denúncia. Pois bem, no último dia 19 do corrente mês, foi veiculado nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas nos municípios de Dom Eliseu, fato que tornou-se público e notório a todos. Áudio de conversa tida entre um dos denunciantes, senhor Júlio do Nascimento Tavares, e vice-prefeito deste município, pastor Elias, nos quais citam os vereadores desta casa, o excelentíssimo senhor Givanildo Alves de Barros Buduia e o excelentíssimo senhor Robson Macedo de Oliveira, os quais tecem diálogo que escancaram e maquinam negociata com o único propósito de promover locupletamento pessoal e financeiro através do procedimento perante esta nobre casa. O diálogo segue a sua transcrição integral abaixo. Júlio do Nascimento Tavares, Adálio, Buduia, Marquinhos, Paulo César, Alésio e Robson, pastor Elias. O Robson, Júlio do Nascimento Tavares, o Robson. Já falei do Gaston. Já conversei do Gaston. Então, 20, 20, 20, 20, 15, 20. Aí, por exemplo, Cinélia, olha para a semana. Alguma coisa para você. Os nossos
Quem já está firme, a gente vai resolvendo depois. Isso aí. E mantendo os 3 por mês, só que tem que ser hoje, até o início da noite. Eu não conversei com a Cinélia, mas eu me viro com a Cinélia. Se não vai em desencontro ao que ela sempre prega, que a preocupação dela é os outros, quando eu estive na casa dela aquele dia, ela disse, Júlio, eu quero deixar para depois, eu estou aperreada, mas ela falou que tem até uma pontinha de empréstimo ainda, né? No caso dos outros, Antônio Filho só quer 5 mil porque está morto. O Daniel, ninguém dá nada. A Cláudia, ninguém dá nada. Deixa eu ver. Daniel, Cláudia, via Júlio. Eu pego e eu me viro. Eu vou. Bote na minha mão. Primeira coisa que eu não vou chegar lá dando dinheiro, entendeu? Eu vou fazer igual eu faço com o IBAMA, moço. Bom, deixa que o método eu sei. Isso aí é coisa mais simples do mundo. Sem haver, entendeu? Eu tenho meus métodos, tranquilo. Só dá um exemplo aqui. Por exemplo, eu chego com o Robson. Robson, 10h30, 11 horas, o negócio está na mão. Um exemplo. Só que o negócio está na minha mão. 6 horas da tarde, entendeu? Aí eu ligo para o Robson, um exemplo, 20 mil, se não for em nota de 10 e de 5. Eu ponho 20 mil de um lado do ovo, 10 de um lado, 10 do outro. Sem problema nenhum. Dá uma coceira depois, risos. Igual eu fiz com o delegado, com outras pessoas aí. Entro conversando com ele aqui, jogo debaixo do banco, dou uma volta, converso com ele. Vamos, me deixa em casa, que eu tenho que resolver um negócio, entendeu? Aí depois eu dou um jeito de passar uma mensagem, ou fazer uma ligação e dizer, olha, eu uso o meu método. Paulo César, por exemplo, chego lá, chamo ele para conversar, deixo o pacote cair lá debaixo de uma árvore lá. Senhores, por gentileza, não se manifestem, deixe a secretária conduzir o trabalho para facilitar o andamento da leitura. Por gentileza. Não vai fazer igual a Polícia Federal, não, hein? Botar um rastreador nas notas, risos. Pastor Elias. A questão do Robson, tá. Eu sei que o Robson é um cara que a gente vai ter que aniquilar ele de alguma forma. Então, isso aí, eu acho que nós temos que eliminar sem sombra de dúvida. O Robson sempre será um problema. E se nós pensarmos em campanhas futuras, ele é um problema muito grande. Muito, tá? Porque o Robson, ele é um cara super astuto. É o tipo de cara que come quieto. Que você, entendeu? Então, o que eu vejo? Ele é uma questão que tem que ser eliminado, mas tem que ser podado, entendeu? Júlio Tavares. Aos poucos, pastor Elias, aos poucos, se nós tentar podar o Robson, nós podemos ter problema. Mas um cara igual ao Marco, para conseguir dinheiro também, não é tão difícil. E o Marco, com esse problema que ele tem com o Gaston, que problema dele é o Gaston, né? Sabe? Com esse problema que ele tem com o Gaston, que é desde quando era criança, isso aí é uma coisa que ele não admite que o Gaston fique acima dele. Para ele é uma questão de honra, mais do que é de honra, entendeu? Então, quando a missão dele é aniquilar o Gaston, tá. Eu até conversei com o Adriano, que também o Marco é uma missão. É uma missão também que é aniquilar o Adriano. Marco acha que o Adriano é uma questão, entendeu? De honra moral, sei lá. Eu vou falar a verdade. O Marco, ele é maluco. Ele é doido. O caramba. Mas se ele vir a campo mesmo, ele resolve. Ele chega junto dos caras, tá? Eu vou falar aqui. Por que eu falo isso? Porque eu tive um problema no passado, que eu tive que ir embora de Dom Eliseu por causa de uma dívida. Tá.
Então, o Marcos soube de alguma forma e me procurou e disse: ó, pastor, eu não quero que você vá embora, porque nós queremos a prefeitura. E aí eu falei: eu não posso. Eu passei a situação para ele. Então, ele pegou 300 mil de cheque, colocou na minha mão. Eu resolvo o problema. Desses 300 mil, ele pagou 50. E ainda pagou 50 para mim, risos. E ele tirou 50 mil, ainda que não tinha nada a ver comigo. Então, qual era o argumento? Chegar na prefeitura. Então, quando o cara faz uma loucura dessa, é assim. Você entendeu? Se eu fosse um cara mais irresponsável, eu teria descontado todos os cheques com a agiota, porque o cheque é dele. Na época, qualquer agiota pagava. Eu não fiz isso porque eu sabia que eu poderia ter problemas com ele. E eu não queria problemas. Preferi problemas com outras pessoas. Mas o cara que faz uma loucura dessa, pensando na prefeitura, ele é capaz de qualquer coisa. Tu pegaria 300 mil de cheque assinado e entregaria para o cara se você não tivesse disposto, depois enfrentar uma bronca, entendeu? Então, por exemplo, até onde vai? Ele vai até as últimas consequências. Isso aí eu não tenho dúvidas. E não, escuta essa. Esses dias eu fui lá num jantar com o Zequinha, agora já, né? Aí foi que, caramba, Zezinha, que vergonha para mim. Zequinha, que vergonha para mim agora. A Júlia votou a favor do Temer, risos. Aí ele falou: pastor, o senhor quer ou não quer emendas no ano que vem lá na sua cidade? Risos. Eu não quero nem saber o lado ético, o lado moral da coisa. É um jogo de interesses no final, filho da mãe. Excelência, os fatos informados comprovam que o vereador Buduia e Robson, juntamente com o denunciante Júlio Nascimento Tavares e o vice-prefeito Pastor Elias, arquitetaram estratégias para, através dos demais honrosos pares parlamentares desta casa, tirassem proveito econômico e pessoal, revelando clara e grave parcialidade e interesse pessoal, motivo este que macula a lisura, rigidez e legitimidade das suas manifestações perante o plenário da Câmara Municipal de Dom Eliseu, Pará. Portanto, são estes os fatos e, desde já, o peticionário se reporta perante Vossa Excelência para requerer a declaração de supeição dos vereadores Givanildo Alves de Barros Buduia e Robson Macedo de Oliveira, para que, na forma do inciso 1 do artigo 5º do Decreto de Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, sejam impedidos de declararem seu voto sobre o recebimento da denúncia por não gozarem da imparcialidade e isenção essencial para a manifestação legítima perante o plenário desta Câmara de Vereadores. Dos fundamentos. Embora não haja previsão expressa quanto à suspeição dos membros da comissão processante constituída na forma do artigo 5º do DL número 201 de 67, ao considerar que a Constituição Federal prevê em seu artigo 58, inciso 3º, que os parlamentares que compõem as CPIs terão poderes de investigação própria das autoridades judiciais. Por analogia, se aplicam as mesmas regras impostas aos juízes nas instruções processual. Além disso, por analogia importante, assevera que a Lei Federal número 1579 de 52, em seu artigo 6º, prevê que as normas do Código de Processo Penal são aplicáveis às instaurações de inquérito e processo de investigação análogos. Por sua vez, o artigo 112 do Código de Processo Penal estabelece que as autoridades policiais, o juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários de justiça, os peritos e os intérpretes devem ser imparciais e não devem atuar no processo quando houver suspeição ou impedimento. Na hipótese dos autos, o áudio em anexo impõe grave atentado... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem.
Queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência. A denúncia hora lida aí, ela adentrou nessa casa quando? Hoje. Hoje. E o senhor está lendo ela hoje. Semana passada, Vossa Excelência, vereador Buduia, ele fez um pedido de um ofício, que ele deu entrada na sessão e Vossa Excelência negou o pedido da leitura do ofício. Disse que seria lido na próxima sessão. Eu estou vendo aqui, senhor presidente, que está tendo 2 pesos e 2 medidas. Isso não é correto, né? Eu acho que o senhor teria que, hoje, colocar a denúncia que foi dada entrada aqui pelos 4 denunciantes, que é o senhor Edno, o senhor Antônio, o senhor José Íris e Joaquim Carlos Soares Ferreira, e colocar em votação, senhor presidente. Essa denúncia ela não poderia ser lida hoje. Você teria, pelo regimento dessa casa, distribuir a denúncia aos vereadores, para que eles tivessem consciência do que está sendo lido aqui hoje. Portanto, não cabe ao senhor tomar essa decisão. O plenário dessa casa é soberano e você tem que respeitar o plenário dessa casa, senhor presidente. Sem manifestações. Eu queria pedir o arquivamento dessa denúncia. Sem manifestações, o último aviso. A próxima manifestação eu vou esvaziar a casa. Está dado o recado, não tolero mais nenhuma manifestação. Mas para conhecimento do nobre vereador Adalho, esse processo de suspensão está composto no artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67, por vosso conhecimento. Ele cabe dentro do artigo. Por ele fazer parte da denúncia, ele deve se inserir, o senhor pode consultar depois do Decreto-Lei 201, o senhor tem que respeitar o regimento, senhor presidente. Você tem que distribuir a denúncia aos vereadores da casa. Eu tenho ordem expressa da Justiça para proceder com essa denúncia. Proceder com a votação da denúncia outrora apresentada. Vereador, deixa eu falar, por gentileza. O senhor falou, eu fiquei calado, eu ouvi. Então, leia o artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67, que o senhor vai ler, que está contemplado lá essa pedido de suspensão que, ora, a secretária está lendo. Muito obrigado. Continue, secretária. Eu queria aproveitar a oportunidade também. O senhor está fora de ordem, vereador. Deixa a secretária... Questão de ordem. Após eu lhe ouvi, denúncia. Eu lhe ouvi, eu quero que o senhor me escute também. Eu queria fazer aqui, já que eu pedi a liberdade da palavra, fazer menção aos nobres colegas vereadores com relação à denúncia que foi, ora, apresentada pelo seu Edno, eu gostaria que o senhor se manifestasse com questão de ordem. O senhor está entrando no mérito de da denúncia, está fora de ordem. Por gentileza, continue. Senhor presidente, o senhor pediu uma questão de ordem, você está fora de ordem, vereador. Continue com a leitura. Eu estou entendendo que é o único intuito. Por gentileza, contenha-se que a secretária continue lá a leitura. Obrigado. Na hipótese dos autos, o áudio em anexo impõe graves atentados às regras acima disposto e compromete a lisura e legitimidade do procedimento deflagrado neste Parlamento Municipal. Assim, os vereadores Divanildo, Buduia e Robson, juntamente com o denunciante Júlio Tavares e Pastor Elias, são os responsáveis diretos pela solicitação de vantagem econômica para utilizar dos sagrados préstimos desta Casa de Lei com intentos desleais e perniciosos para a instalação do processo de julgamento com o fito de locupletação pessoal. Neste sentido, é o teor do artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201 de 67, no que tange o processo de cassação de mandato do prefeito, por favor. E as causas expressas de suspensão. Qual a questão de ordem, vereador? Só um minuto, secretária. Qual é a questão de ordem, vereador? Senhor presidente, esse documento que a secretária ora lê nesse momento, ele só pode ser uma brincadeira do executivo, porque esse documento não cita somente eu e Buduia, cita outros vereadores. E esse documento... Robson, eu acho que o senhor está entrando no mérito, não é a questão de ordem. A questão de ordem refere-se ao... Senhor presidente, eu solicito que eu termine a palavra, presidente. O senhor terá no tempo oportuno para responder as questões. Mas esse no momento documento está só fugindo prova ordem, que o prefeito tentou comprar alguns vereadores. Vereador Robson, o senhor está fora de ordem. Eu quero dizer para o senhor que eu quero vereador lavrar a Robson, que ela está falando que nós vamos entrar com
Por gentileza, recolha o microfone Nós do vereador vamos entrar Robson. com mandato de segurança, senhor presidente. Faça o que o senhor achar conveniente, mas o senhor está tumultuando a sessão. Secretária, continue com a leitura. Neste sentido, é o teor do artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201 de 67, no que tange o processo de cassação do mandato de prefeito e as causas expressas da suspeição e impedimento. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita na infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só voltará a ser necessário para complementar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Destaquei. Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial, diga-se de passagem, para exemplificar o Tribunal de Justiça no Mato Grosso do Sul, prolatado no reexame necessário do mandado de segurança número 080-30-84-24, 2014, 8-12-00-18, conforme emendado abaixo. Reexame necessário. Mandado de segurança, suspeição dos presidentes e do relator de comissão parlamentar de inquérito e nulidade dos atos praticados. Provocada a suspeição dos membros que compõem a presidência ou a relatória da Comissão Permanente de Inquérito, CPI, são nulos os atos praticados pela referida CPI. Sentença mantida em sede de reexame necessário. Referência TJMS 080-30-84-24-2014, 8-12-00-18. Relator 10, Wilson Bertelli, data de julgamento 30/6/2015. Segunda, Câmara Civil, data de publicação 30/6/2015. Destaquei. A omissão, a previsão de exerção de suspeição deve ser entendida de forma relativa no sentido de que a inexistência de maiores termos exemplificativos não pode impedir a oposição da referida medida processual em observância ao primado constitucional ou devido processo legal administrativo. A hipótese de oposição de exerção de suspeição deve ser reconhecida e não pode ser afastada dos procedimentos administrativos em virtude da ausência da previsão legal ou regulamentar a respeito. Por conseguinte, a ausência de regulamentação sobre o respectivo processamento da execução de suspeição também não pode obstar o direito da parte contra quem foi instaurado o procedimento. Entendo pertinente salientar as regras fundamentais a serem observadas no processo político-administrativo, no escolho de L. Lopes Meireles, na obra Direito Municipal Brasileiro, 6ª edição, São Paulo, Malheiro, 1993, página 517, assim ensina. O processo de cassação de mandato pela Câmara é independente de qualquer procedimento judicial, mas pode ser revisto pela Justiça dos seus aspectos formais e substanciais de legalidade. Ou seja, quando a regularidade do procedimento aqui está vinculada é a existência dos motivos autorizadores da cassação. O que o judiciário não pode é valorar os motivos para considerar justa ou injusta a deliberação do plenário, porque isso é matéria interna corporis da Câmara e sujeita unificadamente ao seu juízo político. Mas o judiciário pode e deve, sempre que solicitado em ação própria, verificar se foram atendidas as exigências procedimentais estabelecidas pela lei e pelo regimento interno, e se realmente existem os motivos que embasam a condenação. E se estes motivos se enquadram no tipo definido como infração político-administrativa do prefeito, ou falta ético-parlamentar do vereador. Se encontra
ilegalidade na transmissão do processo, bem como inexistência ou desconformidade dos motivos com a infração tipificada na lei do judiciário, pronunciará a invalidade do procedimento ou julgamento impugnado. Dado sequência aos ensinamentos doutrinários, é importante constar a lição de José Nilo de Castro, em Direito Municipal Positivo, 6ª edição, página 487, que diz que o princípio da impessoalidade previsto em níveis constitucional assegura o reconhecimento de fatores, outro de impedimento ou suspeição. Mesmo que não previsto naquele decreto-lei, na verdade, além da hipótese expressamente prevista no referido decreto de lei, existem outros casos de impedimento e de suspeição que impedem a participação de determinado vereador na comissão processante na concessão de votação da denúncia, devendo ser analisado à luz do caso concreto e realidade que permeia as relações políticos pessoais a nível macro e micro. Desta, cabe ressaltar que o rito incumprido no artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67 é processo eminentemente político, ainda que a lei procure cercar o acusado de garantias mínimas. A primeira delas é a de se prevenir expressamente as hipóteses de suspeição regulamentadas no inciso 1 do mesmo artigo acima transcrito. Há que se considerar ainda que o áudio em anexo denota grave provas de parcialidade e conclui entre o denunciante e os vereadores requeridos, fato este capaz de comprometer rigidez e legitimidade da soberana decisão deste Parlamento Municipal acerca do recebimento da denúncia contra a hora peticionário. Materializando um verdadeiro conceito prévio entre tais vereadores, denunciante e vice-prefeito, aquele que ocuparia o cargo de prefeito com propósito de predeterminado de produzir a cassação do peticionário, objetivando seus favorecimentos econômicos, pessoais, sendo esta a causa única e eficiente da denúncia submetida a Vossa Excelência, o que afeta a garantias mínimas que a lei impõe em respeito aos direitos e à pessoa deste denunciado. Além disso, por analogia, aplicável à espécie de Lei Federal número 9.784, de 1999, que disciplina o procedimento administrativo federal, assumindo natureza jurídica de lei nacional, quando a norma local não previr especificidade necessária. Confira-se seu teor a respeito da matéria. Artigo 18. É impedido de atuar o processo administrativo servidor à autoridade que, 1. Tenha interesse direto ou indireto na matéria. 2. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quando os cônjuges, companheiros ou parentes e afim até o 3º grau. 3º, esteja litigando judicial ou administrativamente o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Artigo 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato às autoridades competentes, obtendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Artigo 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com o respectivo cônjuge, companheiro, parentes e afins até o 3º grau. Artigo 21. O indeferimento de alegação da suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Assim, como garantia do cidadão também em sede administrativa, deve ser-lhe facultada a arguição e suspeição do órgão julgador, medida que se inclui no conceito constitucional de ampla defesa. Conclusão e pedido. Face todo o exposto, requer. 1. O recebimento desta exceção, submetendo-o ao soberano plenário desta Câmara Municipal. 2. Que após o plenário desta Casa de Leis,
no uso de sua sagrada função institucional, declare suspeitos os vereadores Givanildo Alves de Barros Buduia e vereador Robson Macedo de Oliveira, impedindo-os, de prolatarem seus votos durante o julgamento de recebimento da denúncia contra o peticionário nesta Casa de Lei, nos termos dos inciso 1 do artigo 5º do Decreto de Lei 201 de 67. São os termos, espero, deferimento. Dom Eliseu Pará, 20 de março de 2018. Aieso Gastão Siviero, prefeito municipal de Dom Eliseu Pará. Lido o grande expediente, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária. Sim. Mas eu acho que um cara igual o Marco para conseguir dinheiro também não é tão difícil. E o Marco, por esse problema que ele tem com o Gaston, porque o problema dele é o Gaston, né? Sabe? Esse problema que ele tem com o Gaston, já desde quando é criança, isso aí é uma coisa que ele não admite que o Gaston fique acima dele. Para ele é uma questão de honra mais do que tudo, entendeu? Então, enquanto a missão dele é aniquilar o Gaston, tá? Eu até conversei com o Adriano, e também o Marcos tem uma missão também, que é aniquilar o Adriano. Não se manifestem, por gentileza, já avisei, não vou tolerar. Não vou tolerar manifestações. Se houver manifestações, eu vou ter que esvaziar a casa. Questão, entendeu, de honra moral, sei lá. Não vai fazer igual a Polícia Federal, não, hein? Botar um rastreador na rua. Não, escuta essa, cara. Esse dia eu fui no jantar lá com o senhor presidente, agora, cara, né? senhor presidente. Aí eu falei, caramba, questão de ordem. Agora. A questão de ordem. Votou. Ao final do áudio, você se manifesta, vereador, por gentileza. Ele falou, pastor, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Lá na sua cidade. Vereador, ao final do áudio, você vai se manifestar. Entendeu? Então, eu não quero nem saber o lado ético, o lado moral da coisa. Infelizmente. É um jogo de interesse de tudo da mãe. Paulo César, por exemplo, chego lá, chamo ele para conversar, deixo o pacote cair lá, de trás lá de umas árvores lá e tal. Senhores, só dar um exemplo aqui, por exemplo. Pode retirar o áudio. A sessão está suspensa por 10 minutos para que seja feito o esvaziamento da casa. Polícia Militar, por gentileza, conduza a retirada das pessoas aqui de dentro. Presidente, a casa é do povo, presidente. Como é que você vai expulsar o povo da casa deles? Por 10 minutos para o esvaziamento. Permanecerá apenas a imprensa e os vereadores e a Polícia Militar. A sessão continuará após o esvaziamento da casa. Obrigado.
Isso é a primeira vez que eu vejo o presidente expulsando o povo da própria casa. Isso é uma vergonha. Oi. Pessoal, é o seguinte. Vocês querem que seja votado hoje, não querem? Igual eu quero, todo mundo quer. Então vamos se acalmar, pessoal. Porque senão... Só um minuto. O presidente suspendeu por 10 minutos. Se vocês não se acalmarem, ele vai adiar a sessão para semana que vem ainda. Então vamos aguardar os 10 minutos, vamos ficar calmo. Aí vai ser colocado em votação e pronto, pessoal. Não podemos mais adiar a sessão. Então eu peço a compreensão de vocês.